The Economy of Francesco, não? Foram, no fundo, afetados pelo lockdown, porque a Economy em Francesco não pode haver uma reunião com todos os jovens, e a Fratelli Tutti, bom, caiu no meio de quando as preocupações das pessoas estavam absolutamente postas em outra coisa. Mas os dois patentearam aquilo que, a meu ver, é o cerne da atualidade religiosa atual. São duas coisas. De um lado, que o progressismo católico está completamente knocked out, não sei como se diz, KO, creo que dizem em português, não? KO, está nas cordas, não? E que o atual pontificado perdeu o impulso, não? E de outro lado, que se abriu, no fundo, um fosso, um abismo quase, entre a hierarquia e a melhor parte dos católicos, pelo menos, e especialmente entre os jovens. Então, eu começo, evidentemente, com a parte da igreja. O professor Plínio Corrado de Oliveira fazia, todas as semanas, chamamos reunião de recortes. E ele tinha os recortes em pastas classificadas pelos distintos temas. E a primeira pasta que ele sempre tratava era a igreja, porque, evidentemente, a igreja está no centro das nossas preocupações, é o centro da contra-revolução e é o que dá força e vida à contra-revolução. Portanto, eu começo pela questão da igreja. Então, eu começo pela tese de que o pontificado do Papa Francisco, na realidade, perdeu o impulso inicial, esse impulso revolucionário que teve no começo, ele está como que esgotado e está em uma situação de muita crise, não? Se tomamos o começo do ano, foi publicada, em fevereiro, a querida Amazônia, a exortação pós-sinodal do sínodo sobre a Amazônia. Todos os setores progressistas estavam esperando que o Papa iria autorizar que na Amazônia, por causa das circunstâncias particulares da região amazônica, fosse aberta a possibilidade de sacerdotes casados, líderes da comunidade já casados, viri probati, que fossem ordenados sacerdotes. E que fosse também dados ministérios oficiais a mulheres, líderes das comunidades. Uma semi-abertura, pelo menos, para o diaconado feminino. Acontece que nada disso aconteceu. Isso deixou realmente muito desapontados aos setores progressistas, não? Por outro lado, como ele não abriu para as diaconisas e as feministas na igreja protestaram, ele formou uma nova comissão para estudar o caso do diaconado feminino, só que desta vez escolheu feministas moderadas e teólogos mais bem moderados, o que também contribuiu a dar essa impressão de que ele estava freando as coisas. E depois veio um documento sobre as paróquias. Então, no documento das paróquias se esperava que ele também desse muito mais responsabilidades para os leigos e fizesse, abrisse a possibilidade dos leigos poderem serem praticamente os vigários da paróquia. O documento é muito progressista digamos assim, na parte teórica, mas na parte prática não mudou absolutamente nada. Então, tudo isso decepcionou enormemente aos progressistas. E foi muito sintoma disso um artigo que publicou Massimo Fagioli, é um italiano que ensina na Universidade Villanova, que fica na Pensilvânia, é dos agostinianos, nos Estados Unidos. Ele escreve muito em inglês e em italiano. E ele, no artigo dele, ele perguntou se, no fundo, que o pontificado já estava esgotado e que tinha entrado numa segunda fase. E comparava com Paulo VI, que logo depois do concílio ele fez muitas reformas, mas depois, em 68, quando publicou a Humane Vitae e houve aquela reação contra, ele praticamente passou a frear
todas as reformas. Então, bom, o Papa Francisco está sofrendo o mesmo problema. E com isso ele exprimia uma opinião bastante difusa nos meios progressistas. Bom, o padre Antônio Spadaro, diretor da Civiltà Católica, publicou um artigo em resposta para tentar explicar que, na realidade, não era como Fagioli dizia. Não? Então, saiu um artigo em El Folio Quotidiano, um diário de Roma, que é muito interessante porque ele explica bem a polêmica. Eu vou simplesmente traduzir alguns trechos desse artigo. Então, o título do artigo já é muito expressivo. O caso de um papado. O caso, o pôr de sol de um papado. E começa assim, primeiro parágrafo. O último número da Civiltà Católica se abre com um longo artigo do padre Antônio Spadaro, diretor da revista, que desde o título já faz compreender a seriedade da questão colocada. O governo de Francesco ainda está ativa o impulso propulsor do pontificado. Em italiano é spinta propulsiva, e é uma frase cunhada porque nos anos 60 foi uma pergunta que se colocou o Partido Comunista Italiano, se havia perdido a spinta propulsiva. Então, é curioso que usa a mesma expressão em relação à igreja. Se o Papa ainda tem o impulso propulsor, a força motriz de seu pontificado. Então, o articulista diz, aliás, o articulista é Matteo Mattuzzi, não? Mattuzzi, aliás. Dice, a pergunta não é peregrina, porque nos últimos meses, de mais de um comentador, foi colocada essa pergunta. Então, o ponto principal do raciocínio do diretor da Civiltà Católica é que está errado fazer balanços, não? Porque, na realidade, o Papa é movido por um discernimento espiritual, etc. E que a pergunta sobre qual seja o programa do Papa Francisco não tem sentido, porque, segundo ele, o Papa não tem um plano ideológico de reformas prêt-à-porter, lista para uso, mas avança na base de uma experiência espiritual e de um diálogo. Bom, mas então o Mattuzzi disse, bom, aqui que começam os problemas, porque primeiro não é um crime ter um programa, não? E depois, em 8 anos de pontificado, ele colocou um caminho muito claro e, aliás, o primeiro a dizer que tem um programa foi o próprio Papa, na primeira encíclica que publicou, digamos, dele próprio, Evangelii Gaudium, em que, aliás, era uma exortação apostólica, na qual ele disse, o que aqui quero exprimir tem um significado programático e consequências importantes. Logo, ele tem um programa, não? Então, ele disse, bom, que depois as coisas não tenham andado como ele queria, é diferente. Também o cardeal Rodrigues Madariaga disse que o Papa estava fazendo uma revolução e o Papa nunca o condenou por isso, sino, pelo contrário, o nomeou secretário do famoso C9, não? E, portanto, é errado dizer que o Papa não tinha um programa, não? Bom, aí a prova de que ele tinha um programa é que ele nomeou o cardeal Casper para o Sínodo da Família, quando todo mundo sabia que ele era a favor da comunhão para os divorciados recasados, nomeou o cardeal Cláudio Umes para dirigir o Sínodo da Amazônia, e todo mundo sabe que ele era a favor, quando era prefeito da congregação do clero, de que fosse aberto o sacerdócio para pessoas casadas, não? Então, no fundo, se nota que ele realmente tinha um programa e que alguma coisa não deu certo, não? Ele abriu muitos debates dentro da igreja que estão sem solução, não? Então, é muito árduo, diz o articulista, que imaginar que, de fato, ele não tinha um programa e que, portanto,
não significa um retrocesso, não? Então, como se concilia, termina assim, a afirmação que não há um programa do pontificado claro, quando também se escolhe, por exemplo, de retomar a Ostpolitik do Vaticano aplicándola à China, não? E que, ao mesmo tempo, o Papa não diga uma só palavra a respeito de Hong Kong e dos uigures. A respeito dos uigures disse algo recentemente, não? Bom, aí vem então o problema de la tal spinta propulsiva, el impulso propulsor, não? E ele disse, bom, se depois de 7 anos de pontificado eles têm que falar de que não se perdeu a impulso propulsor porque não há programa, é porque algo andou errado, não? Ou na compreensão do modo de governar do Papa, ou no fato que efetivamente o pontificado encontrou alguns obstáculos não previstos, não? E que a força motriz, o impulso propulsor realmente foi parado diretamente, não? Um vizinho da nossa sede de Roma é o vaticanista del Corriere della Sera. É uma pessoa de uma grande família de Milão que vive em Roma e ele que tem os melhores contatos no Vaticano. Então, ele escreveu um livro, se chama O Enigma Bergoglio, e justamente ele ratifica essa ideia de que, de fato, o Vaticano, no momento, se encontra muito desorientado e não consegue ir para adiante. Agora, quanto ao fosso que se abriu com os fiéis, e especialmente com os jovens, o caso mais sintomático é o caso da França. Quando foi feito o primeiro confinamento, o primeiro lockdown, as missas ficaram proibidas. Aí, os bispos simplesmente aceitaram as imposições das autoridades. Mas as congregações que celebram em rito tridentino, da Ecclesia Dei, interpuseram um recurso junto ao Conselho de Estado e acabaram ganhando o recurso porque o Conselho de Estado disse que o decreto era discriminatório e, portanto, obrigou a que as igrejas fossem abertas com algumas restrições. Foi uma vitória para esses tradicionalistas. Bom, quando veio o segundo lockdown agora, em outubro, os jovens saíram nas ruas, foram diante das igrejas para manifestar, porque estava proibido fazer atos de culto, mas não estava proibido fazer manifestações, não? A gente não sabe, parece que o vírus respeita as manifestações e ataca as missas, mas enfim. Então, eles faziam manifestações diante das igrejas. Aí os bispos se viram obrigados a eles interpor o próprio recurso, não? Mas os fiéis perceberam que eles fizeram isso a muito contragosto, não? Então, vejam, por exemplo, o que diz Eric Zemmour. Eric Zemmour é o principal jornalista de direita e o maior jornalista da França atualmente, não? É um judeu, mas bem, não creio que seja praticante, nacionalista e, digamos, muito respeitoso do catolicismo, não? Então, ele escreveu um artigo no Figaro, o principal jornal de Paris, dizendo: o confinamento revelador de uma fractura profunda nos católicos franceses. E apenas vou traduzir o que ele diz, de tal maneira é expressivo. Dice: a missa é um produto essencial? A vida eterna é menos importante que a vida terrena? Um poder passa a ser tirânico quando proíbe a expressão da liberdade religiosa? Estas questões não são tiradas de um manual de temas de filosofia para o baccalaureat, para o famoso bac de los franceses, não? O bacharelado, não? Mas elas aparecem desde o começo deste segundo confinamento. Numerosos católicos se têm rebelado contra a proibição das missas. Para grande, ou grande dame, com grande pena para a hierarquia católica. Alguns obispos aprovam com a ponta dos lábios o furor dos jovens, mas globalmente a igreja prefere seguir
as regras em nome da saúde pública. Esse confinamento revela as divisões dos católicos franceses, divisões que separam os fiéis da hierarquia e as gerações entre elas. De um lado, uma igreja que ha recentrado a mensagem evangélica no social e no humanitário, igualzinho que a CNBB, aí no Brasil, que fica apoiando o MST, etc., não? E faz do catolicismo a religião do outro, com o imigrante como novo Jesus Cristo. Lá vocês têm o problema dos sem terra, aqui nós temos o problema dos imigrantes. Bom, e a igreja se transformou numa espécie de ONG, de ONG. Uma igreja de França na linha da mensagem do Papa Francisco. Diante, na parte de enfrente, não, da rua, os católicos que redescobrem o valor dos ritos, da missa como ápice e fonte da vida cristã, a comunhão na vida divina que não pode ser reemplazada por uma oração em solitário. E diz, hoje os católicos descobrem que são uma minoria que sofre a competência do Islã. Esta rivalidade, a vezes agressiva, leva a um despertar de numerosos católicos, sobretudo os mais jovens. Esta geração se opõe aos seus fiéis mais velhos, não? A uma igreja que, depois do Vaticano II, esvaziou as igrejas na medida que seguia as exigências do mundo. Então, já coloca o problema de os jovens se separando. Agora, o mais interessante é um artigo da revista La Croix, que é a revista dos, digamos, semi-oficiosa do episcopado, na realidade pertence a uma ordem religiosa, e saiu um artigo de Jean Raison de Clesieux, que é um historiador e, digamos assim, especialista de política, não? E ele diz, as recentes manifestações para retomar as missas sublinharam uma fratura generacional aberta no seio da Igreja da França. E olha o que diz. As notícias das manifestações dividem mais do que alegram, porque os leigos que se mobilizam de maneira autônoma, dos sacerdotes e dos bispos, não correspondem à imagem do povo em marcha que tantos católicos mais idosos esperavam depois de 50 anos como fruto do Vaticano II. Não? E, portanto, eles se perdem, não? De não redescobrir o que eles esperavam. Se as manifestações provocam tanta amargura nessas pessoas mais velhas, é por causa de uma déchirure, uma divisão, um rasgão generacional que atravessa o corpo eclesial. Um reemplaço de gerações cujos efeitos são já muito claros no clero, porque o clero jovem não segue a mesma linha do Vaticano II. Não? São estandartes com o Sagrado Coração de todas as contra-revoluções que esses estudantes que manifestam diante das igrejas erguem, e não as bandeirolas da ação católica. Não? A ação católica que era o símbolo do progressismo. Não? Então, ele mostra que, digamos, não preocupar-se desses jovens e desprezar esses jovens seria suicidário, não? E que, então, termina assim, o catolicismo de esquerda dos anos 60 e 70 se condenou por sua recusa da ordem institucional na igreja. Seus militantes quiseram libertar seus filhos da obrigação de assistir à missa para privilegiar o engajamento em favor de uma sociedade mais justa, julgada mais evangélica. Mas hoje, esses veteranos se encontram sem posteridade. Ou seja, a esquerda católica na França, o progressismo, não tem posteridade. Não?
na juventude católica atual. Então, me parece muito sintomático, não, do estado da igreja, não? E isso que acontece de maneira tão clara na França, também acontece na Itália, na Irlanda, praticamente nos outros países europeus que estão sofrendo o mesmo confinamento e no qual a hierarquia tem se comportado simplesmente como repetidores daquilo que as autoridades sanitárias impõem. Bom, isso é o que teria que dizer a respeito da realidade religiosa atual. Não sei se tem alguma pergunta sobre esse particular. Eu estava esperando estava só esperando autorização. A liberação. Isso, autorizado. Poder... Então, muito obrigado. Salve Maria Senhorita, quantos Maria anos senhor, aí? gosto de revê-lo. O senhor, eu não sei o que acontece com o senhor Diogo, que vocês estão os mesmos, né? De 20 anos atrás, né? Graças a Deus. Mas, assim, eu noto que no Brasil também esse fenômeno está acontecendo, senhorita, né? Uhum. Eu falo assim, que eles estão passando, o pessoal dessa teologia da libertação, estão passando. E está exatamente brotando aí, surgindo uma juventude de novos religiosos, e o próprio povo em si, parece que está surgindo uma nova onda conservadora, entre aspas, né? Órfã, mas está surgindo, é uma coisa nata no Brasil. O que o senhor acha? En parte, eso es debido, aquí na Europa, a pressão do Islã é tremenda. Em todas as cidades se ven mulheres com véu islâmico, barbudos, que a gente não sabe se amanhã não vão fazer um atentado, etc. E isso tem provocado nos mais jovens, não, a reação lógica de querer se defender e, portanto, dizer, bom, quais são os fundamentos da nossa civilização pelo qual nós não queremos nos transformar em islamitas, não? E isso tem tido um efeito muito salutar. Por exemplo, aqui onde eu moro, não moro provavelmente em Paris, a 100 quilômetros de Paris, portanto, em pleno campo, somos muito amigos de um agricultor jovem, não? De família tradicional. Então, conversando a respeito, ele já tem 6 filhos. Então, perguntamos, bom, e lo felicitamos pelo último filho, e disse, não, mas ainda não é suficiente, queremos mais. Minha mulher e eu queremos ter mais filhos. Então, sim, mas por quê? Porque eles precisam ser muitos, não? E por que precisam ser muitos? Porque precisam, aqui no futuro, a pressão vai ser tal, não, que eles precisam se apoiar uns ou outros. Então, eles têm que ser porque eles vão ser voilé, o croisé, ou seja, levantar as mulheres com véu islâmico imposto, não? Ou vão ter que ser cruzados. Então, a única maneira de poder enfrentar a situação é ser cruzado. Acontece que, em maior ou menor medida, muitos jovens hoje se sentem confrontados com essa mesma situação diante do mundo atual. E isso, com o confinamento da pandemia, tem obrigado eles a repensar e por que o valor da missa, por exemplo. Então, por exemplo, aqui agora, proibiram que se desse a comunhão na missa. Então, o que fazem os sacerdotes? Dão a comunhão depois da missa. Então, começou a se tornar comum comungar fora da missa, uma coisa que tinha desaparecido. E começou a haver também adoração ao Santíssimo durante o dia, porque está proibida a missa, mas as pessoas podiam ir à igreja. Então, os sacerdotes colocavam o Santíssimo e confessavam. Então, um monte de coisas que eram muito tradicionais estão voltando. E os jovens gostam disso. Eles querem uma religião que seja religiosa e igreja que não seja uma ONG, não? Então, está tendo esse efeito muito salutar. E creio que isso acontece também nos Estados Unidos e em outros lados.
Bom, não sei se tem mais... Soreta, só um comentário. Diga. Na semana passada, conversando com o padre aqui de Nossa Senhora do Paraíso, ele me disse nunca havia acontecido de passar gente durante a semana pedindo para ser ouvido em confissão. Agora é comum, mais de um. Passa lá, chama o padre e ele atende para a confissão. Quer dizer, é uma coisa que Aqui saiu uma coisa muito interessante. Um padre, porque como ao ar livre há menos risco de contágio, ele instalou uma cadeira e uma espécie de coisa aqui de proteção na frente da igreja. Então, na rua. Então, para as pessoas se confessarem. Acontece que o que está acontecendo agora? Que as pessoas, quando veem que há uma fila de confissão, as pessoas param e se colocam na fila para se confessar. O padre diz, eu nunca na minha vida confessei tanto como agora. Porque as pessoas estão com inquietação religiosa, justamente porque o confinamento lhes coloca um monte de problemas. Aqui na Igreja do Verbo Divino, o padre atende na porta da igreja, se formam filas que vão até a rua. É um negócio impressionante. Impressionante. E depois há muita reação contra monstruosidades. Por exemplo, no México, ontem nos contaram isso, digamos, as condições são absurdas. Mas, por exemplo, para a comunhão, não? As pessoas não podem sair dos bancos para ir comungar. Aliás, nos bancos têm que estar separados, ainda que sejam da mesma família. O sacerdote não sai do altar, vêm mulheres com luvas médicas, não? Ou mais bem luvas de transportar lixo, e entregam as hóstias consagradas, ¿sí? Para as pessoas. Mas as pessoas não podem comungar, porque está proibido tirar a máscara, não? Então, as pessoas têm que ficar com a hóstia, sair da igreja e só fora da igreja tirar a máscara e comungar. Agora, imagine-se o que se presta isso para todo tipo depois de sacrilégios, gente que é satanista, que vão pegar hóstias para fazer missas negras, não? Pessoa que mete a hóstia no bolso, coisas absolutamente aberrações. Não? Então, os jovens agora são os que reagem contra isso, dizendo, não, mas a Eucaristia é o corpo e sangue do Nosso Senhor, tem que ser tratada com respeito, não é possível aceitar coisas dessas. Então, a situação está levando a essa fratura. Senhor Ureta, tem um padre que outro dia me disse que os padres da teologia da libertação, eles se esquecem que existe um problema biológico que vai contra eles. Exatamente. São todos a geração dos anos 60, não? E tem uma quantidade de padres jovens. Esse padre que o senhor Odair citou outro dia, em sermão na igreja, falou, olha, vocês precisam ler Plínio Corrêa de Oliveira, porque ele previu que ia acontecer isso tudo e tem escrito que ia acontecer isso tudo. Exatamente. Ele falou isso durante um sermão. E está sendo frequente isso, não? Sr. Renato, o senhor tinha uma pergunta? Não era uma pergunta, mas colocar uma ideia que talvez a forma que eu vejo tudo isso que está acontecendo, e de uma forma eu vejo pensando tudo isso como um grande plano, ou coisas que realmente estão sendo utilizadas, se não foi exatamente um plano. Mas olha só como estão acontecendo as coisas. O confinamento trouxe para as pessoas, pelos relatos, né, do próprio palestrante, do Odair e outros, que mostrando que as pessoas estão conseguindo ficar em casa de uma forma como nunca ficaram, e numa situação com pânico, medo, e a quem eles recorrem? A espiritualidade. Isso nunca aconteceu no mundo. Numa situação tão agressiva e tão perigosa para as pessoas, para as famílias, e isso acho que é um ponto positivo. A outra coisa, a escola, que tanto o Brasil está fazendo de uma forma de isolar as crianças
e não deixá-las irem à escola, está tendo um efeito contrário também. Essas crianças estão tendo contato com os pais. Elas estão ficando mais com os pais. Os pais estão gostando de ensinar as crianças, ou estão tendo contato ou vão ter falta disso, e as crianças também. É uma coisa que a gente não passa mais nessa fase moderna. Eu acho que esses pontos todos vão trazer coisas positivas nessa geração, diante mesmo sem esse planejamento ruim a qual essa pandemia, da forma que foi criada, poderia prejudicar a todos, né? Uhum. Eu acho que isso pode trazer boas coisas e pelos próprios relatos, a espiritualidade também está aumentada. Eu estou de acordo, mas eu colocaria um matiz nisso. É que eu acho que está servindo de como pedra de escândalo para a separação dos bons dos ruins. Porque, de outro lado, pelo menos aqui tem aparecido que o consumo de pornografia simplesmente se tem disparado, não? Até o principal site de pornografia, durante um tempo, fez gratuito o acesso, não? Para, no fundo, as pessoas se acostumarem e se enviciarem e depois ganhar mais clientes. Então, isso fez com que a pornografia se disparasse. Depois, aumentou exponencialmente o abuso sexual das crianças nas próprias famílias, porque muito, infelizmente, hoje em dia, quantas famílias são famílias que eles chamam de reconstituídas, em que o amante da mulher não é o pai das crianças, e depois vai e abusa das crianças por causa do confinamento, não? Então, eu acho que está vendo, depois, outra coisa que está aumentando, um dos produtos que mais foram vendidos aqui na França foram os tapetes para fazer yoga. Então, uma boa parte da população está indo inteiramente pelo lado errado, ou senão ficam completamente colados às telas, não, da televisão, do celular, etc. Mas uma minoria boa, não? Essa minoria que está reagindo e, no fundo, passando por um processo de conversão. Eu acho que vai dar em uma grande polarização e uma grande divisão na nossa sociedade, que é similar um pouco ao que aconteceu, por exemplo, no Império Romano, no momento final da queda, não? A grande maioria da população se corrompeu, mas uma minoria, não, ficou sã e, a partir dessa minoria, se construiu a Idade Média.